noite a todos. Este assunto de hoje, que vamos aqui falar rapidamente, formas, pensamentos e elementais artificiais, ao longo da história do círculo, muitas vezes foi falado formas, pensamentos, o poder do pensamento. Mas a segunda parte da palestra de hoje, elementares artificiais, nós vamos colocar aqui a diferença de um para com o outro, embora existam aqueles que pensem que é tudo a mesma coisa, é tudo pensamento, formas de pensamentos, mas vamos tentar colocar aqui a diferença dos elementares artificiais, e é muito interessante esse assunto, e vamos aqui então dar sequência. Bom, primeiramente, como vocês sabem, o pensamento, é sempre bom recordar, ele possui forma, cor e tempo de vida. Quando nós produzimos o pensamento, uma forma de pensamento, uma parte de nós, da nossa energia vital, fica impregnado nesse pensamento. Então nós criamos um pensamento. E temos que ter sempre consciência que quando nós criamos esse pensamento, nós somos responsáveis pelo que ele vai emitir. Nós somos responsáveis pela função dele, o objetivo dele. Nós temos pensamentos os mais variados possíveis, pensamentos do dia a dia, pensamentos rápidos, pensamentos curtos. E temos aqueles pensamentos que demoram mais tempo, que nós ficamos meditando nesse pensamento, nós ficamos analisando, gastando mais tempo, prestando atenção nesse pensamento. E o pensamento, ele tem uma forma. Todo pensamento tem uma forma que varia de uma para outra. Por exemplo, ele pode ser pequeno, médio, grande, ele pode ter cor, ele pode ter uma vibração. Pensamentos emitem vibração. E essa vibração nos põe em contato com outros pensamentos similares. Resultado: vibrações iguais se atraem. Nós acabamos nos ligando a outros pensamentos, formas e a outras pessoas desse planeta, dessa encarnação, enfim, estamos ligados no plano mental, astral, mais do que a gente imagina. Bom, o pensamento criado, ele é criado no nosso corpo mental. E se tem alguma emoção, ele se materializa no corpo, no plano mental para o corpo astral. Então vira uma forma astromental. Porque vocês sabem que existem pensamentos que não têm emoção nenhuma, como uma soma matemática, um cálculo matemático, um pensamento frio, que não gera emoção. Então esse pensamento ele fica no plano mental, no corpo mental, e não materializa no campo das emoções. Mas quando esse pensamento gera emoções, sentimentos, ele automaticamente se materializa no plano astral, no nosso corpo astral. Por isso ele vira uma forma astromental, um pouco de cada um. E se nós darmos sequência, evidentemente nós vamos acabar materializando esse pensamento no plano físico, ou seja, realizando aquilo que nós imaginamos, nosso objetivo, né? Nossa meta. Então, é uma sequência de mental, astral, etérico e físico. Nós podemos criar um pensamento ou captar um pensamento de outra pessoa. Muitas vezes, um pensamento surge na nossa mente e nós achamos que esse pensamento foi nosso. Mas nós não criamos, nós captamos de uma outra pessoa. Então nós estamos constantemente criando, repassando para os outros pensamentos que já foram nossos. É interessante esse intercâmbio, né, mental. Por exemplo, vamos aqui dar um exemplo. Vocês imaginem
Só um exemplo, né? Só uma simbologia, que isso aqui é uma forma de pensamento, ok? Uma forma de pensamento. Ela pode variar de tamanho, de cor, mas ela aqui, ela existe, ela tem uma forma e é um pensamento. Ela está flutuando aqui, eu acabei de ter esse pensamento, está flutuando no corpo mental. Se tem emoções, corpo astral. Então ela está aqui flutuando. Eu criei vida aqui. Eu sou responsável por isso. No momento que eu crio, esse pensamento é uma energia que vai durar um certo tempo. E se eu não renovar, não recordar, não tornar a pensar, eu não vou realimentar esse pensamento. Ele pode morrer, ele pode deixar de existir. Então vocês imaginem que o pensamento que você cria tornou-se vida. Eu criei vida. E qual é o objetivo da vida? Sobreviver, continuar existindo. Então o pensamento passa a ter instinto de preservação, instinto de querer continuar existindo, instinto de proteção. Então, quando ele sente que está perdendo energia, enfraquecendo, ele volta a você, você se recorda, você lembra dele de novo e você realimenta esse pensamento. Cada vez que eu recordo, cada vez que eu torno a pensar, eu estou realimentando a forma de pensamento. E ela continua existindo, continua sobrevivendo. Bom, então a Cris temos aqui o Criador e a criatura. Esse pensamento, de repente eu desejo encerrar, eu desejo parar de pensar nisso, porque não me faz bem, porque não me leva a nada, eu paro de pensar. Aí acontecem duas coisas. Ou ele morre, deixa de existir, se desintegra, se dissolve, ou ele busca uma outra pessoa. Ele pode migrar, ele pode procurar uma outra pessoa através de vibração, sintonia, atração e continuar existindo em outra pessoa. Então, vocês imaginem que o instinto de proteção, de preservação, o faz circular entre as pessoas e ele continua existindo, sobrevivendo. Dizem que existe até hoje pensamentos que foram criados no tempo da Atlântida. Estão por aí ainda. Formam os pensamentos do tempo da Atlântida, do Egito. Então você cria vida, você é responsável por que você pensa. Você responde karmicamente pelo que você cria. É um karma mental, onde o pensamento é ação e toda reação provoca uma reação. Ok? Então, a criação nossa, ela produz, ela sai do que nós chamamos de essência elemental. Essência elemental é a fonte de tudo, no caso do pensamento. Vamos chegar no Criador, né, supremo do universo, mas dele exala a essência elemental. Essa essência elemental é responsável por todas as criações do plano mental. Uma terceira opção pode acontecer também, para essa forma de pensamento. Ela pode ser atraída por uma egrégora mental. E como vocês sabem, egrégora mental é um conjunto de formas de pensamentos similares, iguais. E elas ficam todas juntas, aglomeradas, uma se alimentando da outra. Ok? Uma egrégora mental. Vamos dar um exemplo. Jesus, quando criou a oração o Pai Nosso, vocês imaginem, ele criou um mestre, ele imprimiu uma energia mental muito forte naquela oração.
Então criou uma forma de pensamento poderosíssima. E cada vez dali em diante, há 2000 anos atrás, cada vez que alguém ora o Pai Nosso, está realimentando aquela forma de pensamento. E acaba se tornando uma egrégora do Pai Nosso. Então, as pessoas vão orando, realimentando aquela energia, e ela tem hoje mais de 2000 anos de energia. Então, você imagine como é poderosa a oração Pai Nosso. Evidentemente, para você fazer sintonia com esse forma de pensamento, com essa egrégora do Pai Nosso, você tem que orar conscientemente. Porque muitas pessoas, em outras linhas, outras religiões, elas oram automaticamente. Elas oram como se tivessem decorado. Ou seja, são palavras vazias, não fazem contato, não fazem ligação com a egrégora Pai Nosso. Então, são palavras que não levam a nada, orações vazias, automáticas, sem sentimento, sem emoção, sem ligação. Por isso, então, que devemos orar sempre, como se estivéssemos conversando com Deus, sentindo cada palavra, cada frase. Você dispersou, volta, repete a palavra, repete a frase, para não dispersar. Porque o nosso problema é que nós temos o mecanismo automático, né, na nossa mente. Por exemplo, quantos de vocês dirigem o carro? Vocês não têm que pensar para dirigir o carro. Vocês fazem tudo automaticamente. Muda de marcha, vira direção, dá o sinal, tudo automático. E vocês estão pensando em outra coisa. Estão pensando no trabalho, pensando na família, pensando em outras coisas, outras preocupações. Então você faz o automático, ao mesmo tempo você está pensando em outra coisa. Não deixem que isso ocorra com a oração. Não deixem que ocorra com este momento sagrado. Fiquem 100% concentrados para não dispersar, para não ficar desconcentrados em relação à oração. Fica aqui então um aviso, né? Um conselho. Oração tem que ser sentida para você poder se ligar à forma de pensamento original. Bom, continuando. A forma de pensamento, ela produz vibrações. Ok? Então, essa vibração vai se unir a vibrações similares. E, de repente, vamos estar ligados com pessoas desse plano ou de outro, encarnados ou desencarnados, por essa vibração, sintonia vibratória. E no caso do mundo astral, mundo espiritual, as entidades que estão lá, que estão vagando, podem sentir-se atraídas pelos seus pensamentos. De repente você não está mais sozinho. De repente você não está mais decidindo sozinho a sua vida. Você tem sócios que estão lá, foram atraídos pelo seu pensamento. Então, muito importante, então, você vigiar os pensamentos para não atrair coisas negativas. Procurar sempre manter pensamentos elevados, otimistas, positivos, procurando, enfim, sintonizar com o que há de melhor no plano espiritual. Então, não dá para falar de mentalismo sem falar de espiritualismo. Está tudo ligado. Ok? Então, fica aí também, orai e vigiai os seus pensamentos. Bom, continuando, vamos entrar agora na outra parte do tempo urge. Falamos de calma mental. Vamos colocar agora os elementais artificiais. Quando nós falamos elementais, muita gente pensa, não, elementais da natureza, fogo, terra, ar, água, né? Os 4 elementos.
fogo são as salamandras, a terra são os gnomos, os silfos, o ar, ondinas, a água. Sim, existe os elementais da natureza, mas não tem nada a ver com os elementais que vamos falar agora. Como já diz, elementais artificiais. Por quê? Foram criados. O elemental artificial, na sua origem, ele é igual à forma pensamento. A diferença é que o elemental artificial ele foi criado com um objetivo. Ele foi criado com uma tarefa. Ele foi criado com uma missão. Então, quem criou o elemental artificial sabe o que está fazendo. Ele cria, ele dá uma imagem, um formato. Ele pode mentalizar uma imagem de um guerreiro de 2 metros de altura. Ele pode mentalizar uma criatura, mentalizar, enfim, alguma coisa que tenha um símbolo, uma imagem. Programar, ok? Programar essa forma. Você tem que ir lá naquele lugar, fazer isso, fazer acontecer isso. Então você deu uma missão para essa forma de pensamento, que é o elemental artificial, que foi criado com objetivo, com meta, com missão. E esse tipo de criatura, grandes magos do passado utilizavam isso. Grandes magos, não digo só na Idade Média, voltando para trás, Suméria, Pérsia, Egito e principalmente Atlântida. Os magos da Atlântida foram os mais poderosos que existiram. Até hoje ninguém conseguiu superá-los. Os magos da Atlântida. Eles eram mais magos, cientistas, enfim. Eram de um conhecimento, de um poder que até hoje não existe. Ninguém superou até hoje. Então, esses magos criaram criaturas, criaram esses seres para os mais variados objetivos, bons e maus, negativos, positivos. Bom, tudo bem, eles fizeram isso. O perigo depois, vejam bem, o perigo disso, quando você cria um elemental artificial, é quando ele cumpriu a missão dele, ele volta para você, porque você é o criador, ele é a criatura. Com o tempo, ele fica lá, perto de você, aguardando uma nova missão. Se você não reutiliza e você esquece dele, ele começa a ter vontade própria. Vejam bem, começa a ter vontade própria. Ele começa a pensar por si, não mais ser comandado, não mais ser orientado. E daí que mora o perigo. Ele pode se voltar contra você. Dependendo do que ele foi programado, ele pode voltar-se contra você. E daí você vira um problema, você tem um problema nas mãos. Porque a criatura se volta contra o Criador. Né? Vocês já ouviram isso? A criatura se volta contra o Criador. Então, o certo, naquele tempo pelo menos, quando isso foi muito utilizado, os magos atlantes, os magos da Idade Média, ele cumpriu a missão, ele deve ser dissolvido, ele deve ser desintegrado. Porque se ele continua existindo, ele pode começar a pensar por si mesmo. E isso não é bom. Lembrando que isso foi muito utilizado, já que falamos da Atlântida, falamos de magia. As guerras que aconteceram na Atlântida, as guerras do lado da luz contra as trevas contra a luz, que aconteceram na Atlântida. Eu já falei aqui uma vez, há muito tempo, a força das trevas, lideradas pelo mago feiticeiro Odoarpa,
contra o imperador branco, Corona, essas guerras foram utilizadas do lado negro, né? Essas criaturas. Eles criavam e materializavam a nível físico essas criaturas. E soltavam na frente de batalha, como armas de guerra, essas criaturas. Então, uma coisa assim terrível, né? Podemos até nem imaginar como é que foi isso. Fizeram um pacto com as trevas, esses magos, e venceram, né? Derrubaram o imperador, foi deposto, e reinaram milênios durante esse período triste da Atlântida. Mas daí temos que pensar o seguinte: pensamento é responsabilidade. Porque quando você emite um pensamento, você está somando na egrégora mental, no plano mental coletivo da Terra. Muita gente pensa, nosso planeta Terra está tão saturado de energias ruins, né? Nós falamos isso, está tão pesado esse ar. Nós também contribuímos, nossos pensamentos, sentimentos, para isso. Então é importante que façamos nossa parte, procurar sintonizar melhor, vigiar os pensamentos, tornar os pensamentos melhores possíveis. E com isso nós podemos ajudar a melhorar o plano coletivo mental da Terra. E assim, lembramos, pensamentos e sentimentos iguais se atraem. Ok? Se atraem, os iguais se atraem. Não importando a diferença vibratória dos planos mental e até mesmo físico. Muitas vezes nós atraímos situações para nossas vidas. Atraímos situações que nós criamos, nós atraímos. E depois reclamamos, lamentamos. Nós somos responsáveis pelo que acontece na nossa vida. Então é preciso, novamente, ficar atento para não captarmos pensamentos negativos e nem criarmos pensamentos negativos. É importante estarmos vigiando constantemente. Na dúvida, pense em luz. Não sei o que vou pensar hoje. Pensa na luz. Imagine em luz. Iluminem tudo nos seus caminhos. Porque o karma mental está atento. Existe o karma físico, o karma astral e o karma mental. Em todos os planos existe karma. Ação e reação. Já temos o tempo? Ok. Então, pessoal, para todos nós, essa palestra é uma advertência, um aviso para disciplinarmos nossa mente. E lembre-se, o pensamento tem força. O pensamento ele pode ser treinado. Você pode ter o consciente seu pode estar positivo e o seu subconsciente está negativo. Porque, como você sabe, o subconsciente ele é um depósito de tudo que você pensou a vida inteira. E muitas vezes nós mentalizamos e não acontece nada. Por quê? O subconsciente está sabotando, anulando o que o consciente pensa. Então, vamos limpar o subconsciente, fazendo afirmações positivas todos os dias, para que juntos o consciente e o subconsciente trabalhem paralelamente na mesma direção. Assim vamos ter um poder mental muito maior, sempre tomando cuidado para não prejudicar jamais alguém, uma situação, para mais prejudicar nada nos seus caminhos. Eu aqui agradeço a vocês por
terem me ouvido e até uma próxima oportunidade. Namastê.